Eles se encontram 10, 12, 15 vezes na beira do campo e não conseguem deliberar, não conseguem tomar uma atitude. E aí a minha preocupação é ou eles não confiam no elenco, ou eles estão perdidos. E hoje foi uma vergonha total. E eu estou muito curioso de novo para ouvir a coletiva, porque o Diniz não tem justificativa. Não tem. A justificativa passa pelo erro dele em não conseguir dar ao time uma alternativa de pelo menos sair dessa vergonha que foi o jogo de hoje. O Flamengo começou o ano hoje, tinha preocupação de arrebentar o seu planejamento e não meter uma goleada histórica, porque o Vasco tem um goleiro espetacular, que é o Léo Jardim, que estava numa grande noite. E venceu por 1-0, só magrinho, amassando o Vasco, amassando o goleiro Rossi, não fez uma defesa. A zaga, o Vitão deve ter saído limpo do jogo. Estreou hoje como se não tivesse estreado. Se jogasse o menino Iago, que está no banco, era a mesma coisa. O Vasco foi um time apático, foi um time sem atitude, e o seu treinador igual, sem atitude de tentar mudar, de tentar fazer alguma coisa, de tentar sair do seu mundo, Fernando Diniz. Busca um mundo alternativo quando as coisas não dão certo. Busca uma bola esticada na frente, busca um balão na frente, busca alguém na frente para brigar pela bola, para retê-la. Não troque um zagueiro por outro, um volante por outro, achando que vai modificar muito. Faça alguma coisa que pelo menos saia da mesmice de fazer a bola saindo de trás e entregar a bola para o adversário. A direção do Vasco precisa pegar esse jogo e ver como exemplo. Está trabalhando muito bem, está no mercado, está contratando bem. Mas eu acho que hoje ligou um sinal de alerta. O Vasco precisa contratar reforços. O Vasco precisa contratar mais um atacante. Mas o Vasco precisa muito controlar o jogo no meio de campo. O Vasco não tem controladores. Precisa contratar um zagueiro grande, um zagueiro impositivo, um zagueiro de bola aérea. O Vasco precisa contratar um lateral esquerdo. Urgente. Urgente. São 4 posições carentíssimas do Vasco, muito carente. E não dá para ficar achando que vai, porque esse time vai jogar com o Mirassol semana que vem e vai tomar taca em Mirassol. Se jogar assim, com essa atitude, com essa maneira de jogar, vamos sair de trás, vamos brincar de saidinha de trás, vamos brincar de jogar bonitinho, vai tomar taca. Se vai continuar com essa maneira de marcar pressão com o olho. Eu falei domingo, o Matheus França olhava pro GB, que olhava pro Matheus França, não, vai você, não vai você, não, agora vai você. O Vasco não tem vontade de marcar a saída de bola, não tem fome. O Flamengo até arrefeceu um pouquinho, porque saiu o Bruno Henrique, que é um azogue, que parece que está sempre a fim de roubar a bola, porque o Pedro é um pouco mais lento. Mas mesmo assim, o jogo para o Flamengo foi um treino, foi um jogo facílimo, foi um jogo inacreditavelmente fácil. O Vasco da Gama hoje envergonhou o seu torcedor. E nós esperamos justificativas do seu treinador. Frente, não um resultado específico, a esse time do Flamengo, sem grandes contratações para essa temporada? Claro que dá para fazer frente. Tem que dar sempre, fazer frente. Desde 2019 eu jogo contra o Flamengo, desde que foi montando esses times, essa passagem mais vencedora, talvez, uma das mais vencedoras, pelo menos, da história do Flamengo. E a gente tem que ter comportamento diferente. Eu acho que a gente tinha que ter jogado muito melhor no primeiro tempo. E esse jogo tem que servir de lição. A gente tem que ter postura diferente, jogar de maneira diferente, não só contra o Flamengo, mas os jogos grandes, os clássicos, e a gente terminou muito bem a temporada, jogando os 2 jogos contra o Fluminense, jogos importantes, decidindo Copa do Brasil, 2 clássicos, depois jogos contra o Corinthians. Então hoje não tinha motivo, por mais que a saída do Ryan é uma coisa que pesa, não é isso aí o principal motivo para a gente ter jogado muito abaixo do primeiro tempo. A gente tem que aprender rápido. Gente, assim, eu fico muito assustado, tá? Não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, mas eu fico muito preocupado quando vai chegando a esse nível de zona de conforto. Me parece um treinador que tem a certeza e a confiança de que, independente do que esteja acontecendo, dos erros claros, ele jamais vai ser alterado. Ele jamais vai ser cobrado a ponto de ser demitido, por exemplo. São 15 jogos do Vasco, os últimos 15 jogos, tirando os times menores, e o Vasco tem 2 vitórias, 2 empates e 11 derrotas. E o Fernando Diniz dizer que o Flamengo não foi assim tão superior, Diniz, foram 30 chutes no gol contra 1 do Vasco. Não dá para você dizer que, sabe, foi um primeiro tempo ruim, porque também se você diz que teve um primeiro tempo razoável, aí eu paro, aí eu vou embora. Sério? Condicionou a expulsão? Sim. Criticou a arbitragem de uma forma. Então eu acho até que pode até criticar, mas eu acho que você não pode justificar isso como sendo a razão para sua derrota, cara. O time não jogou nada, cara. Nada. Sabe? As perguntas foram muitas, elas claras, assim, diretas. E, sinceramente, cara, me preocupa porque teve um rapaz que perguntou do aprendizado. Até quando a gente vai ficar aprendendo, gente?
Até quando a gente vai cometer os mesmos erros? Até quando a gente vai ver a coisa acontecendo e o treinador do Vasco sofismar? Porque isso é sofismar, cara. Isso é querer dar uma linguagem diferente a algo que tá claro para todo mundo. Ninguém é burro, cara. Ele não viu diferença física, Flávio. Não viu diferença física que foi gritante, cara. Gritante, sabe? Assim, reclamou muito mais da arbitragem, reclamou muito mais do que vislumbrar um time frágil, física e psicologicamente frágil. E taticamente completamente mal posicionado em campo. Me preocupa demais. Eu fiquei muito preocupado, porque eu vejo um treinador que está acima de qualquer crítica. Sabe? Para ele, tá tudo bem. Eu vou corrigir, mas aí até quando, cara? Então, o que o Vasco sofreu hoje é um óbvio e prévio conhecimento do Felipe Luiz sobre o time do Fernando Diniz. Um dia muito abaixo, individualmente, do PH, que errou praticamente tudo que ele tentou no jogo. O PH acertou uma bola no jogo inteiro, que foi a assistência pro GB, e o GB perdeu o gol. De resto, ele errou tudo. Todas as ações que ele teve, com e sem a bola, foram ações e decisões erradas. O PH, que foi para a seleção brasileira, ele já não é mais o mesmo jogador. Ele é um jogador irreconhecível. Depois que ele voltou da seleção, ele até fez um ou outro jogo bom. Mas a reta final do Paulo Henrique, de 2025, e o início de ano desses 2 jogos do Paulo Henrique, são preocupantes. Muito preocupantes. E aí a gente vê um time que pressiona bem como o Flamengo se aproveitar de erros do PH, de erros do Carlos Cuesta, que também estava em um jogo muito, muito abaixo. Ele entregou uma bola pro Everton Araújo, ainda bem que o Everton Araújo também errou e adiantou a passada, senão seria 1-0 Flamengo no primeiro tempo. O Robert Renan perdeu em praticamente todas as bolas aéreas. O Lucas Piton entregou um gol e o primeiro tempo dele também foi muito abaixo. O Barros, desde o primeiro tempo, já não estava fazendo uma boa partida. Independentemente da situação que a gente comentou aqui, a partida do Barros não era boa. O Thiago Mendes, sim, eu acho que estava sendo um dos poucos lúcidos ali na saída de bola, fez algumas viradas de jogo interessantes que o PH desperdiçou, que é o estilo de jogo do Vasco. Ele atrai para poder preencher o campo e virar para pegar o campo vazio. E ele usa o Nuno para poder voltar praticamente como um volante, como um meia ali na construção, justamente para você abrir espaço para o PH espetar. Como a fase técnica do PH é um terror, o jogo não funciona. No momento que funcionou, o Vasco criou a melhor oportunidade no primeiro tempo. Então o Flamengo iniciou pressionando, obrigou o Léo Jardim a fazer uma defesa, e aí o Vasco respondeu com o lançamento do Lucas Piton para o Carlos Andrés Gomes, que estava impedido, mas foi uma chance muito clara que o Vasco teve ali. E uma boa jogada, uma boa percepção de quando o Flamengo saltou a linha, o Carlos Andrés Gomes aproveitou essa profundidade e bateu a bola na trave. Depois, novamente, o Flamengo veio, obrigou o Léo Jardim a fazer 1-2 defesas. Aí o Vasco respondeu. Com o quê? Com a belíssima jogada, saindo lá de trás, com o Léo Jardim, com o Cuesta, conseguindo achar o Paulo Henrique. Depois o Paulo Henrique acha o Carlos Andrés Gomes e ele dá o passe perfeito pro Paulo Henrique. Perfeito pro Paulo Henrique conseguir disparar e com a força, com a velocidade, ele ainda dá o tapa pro GB. E ali sim o Paulo Henrique foi muito bem. Quando o GB, pelo menos a informação que eu tive é que estava impedido. Eu sei que não foi computado o impedimento, mas se fosse gol ia pro VAR. Mas parecia impedido, tá? Eu também não sei se estava ou não estava, mas parecia impedido, só para deixar claro, tá? Então, o Vasco conseguiu encaixar o jogo do Diniz. Atraiu o Flamengo, e quando ele atraiu o Flamengo, saiu a bola do Paulo Henrique, e o Paulo Henrique acha o GB. Ali, gente, não tem jeito, cara. Você tem que fazer o gol, mano. Você não pode desperdiçar uma oportunidade daquela contra um Flamengo que, repito, tem 15, 20 jogadores de nível de seleção. Independente do Flamengo estar titular ou não, o time reserva do Flamengo é top 5 do Brasil. Essa é a realidade. Então, era o momento de você fazer o gol e mudar o panorama do jogo. Que estava um pouco mais favorável ao Flamengo, mas o Vasco estava jogando. O problema maior foi que depois que o Vasco perdeu esse gol, a postura desabou.